Minhas amigas, meus amigos, brasileiras e brasileiros, meu abraço. Vou dar mais uma informação aqui sobre o nosso desempenho na chefia do país. Agora eu tenho de falar nós e nosso, porque agora sou eu, o vice-presidente general Mioto e os 3 comandantes militares generais. Que estão conosco nessa reconstrução ou construção do país. Grandes brasileiros que às vezes demoram um pouco para a gente, na guerra da inteligência, a gente às vezes tem de se espalhar. É o que o caboclo chama de 3 cantos contra o inimigo. Então se espalha para lá, o inimigo entra, para daí a gente fecha o cerco. Mas agora então eu modifiquei. Não é mais presidência da República. É instituição da presidência da República. Todo mundo, desde que nós editamos a Constituição, queria um parlamentarismo. Aí saiu essa Constituição aí, não entendiam bem se era presidencialista ou se era parlamentarista. Aí o Congresso Nacional se alvorava, às vezes, a posição de parlamento junto com a presidência da República. Acabei com tudo isso agora. Então agora funciona a instituição da presidência da República. Ela é integrada por mim como o presidente constituinte do Brasil, pelo general do Exército Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte, almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha, e general de Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército, e Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante aeronáutica. Então agora, para os que queriam uma ditadura militar, então é uma ditadura militar, porque eu, como presidente da República, sou investido do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, que me faz militar. E os demais integrantes da instituição da presidência da República, todos são militares. Então, para aqueles que queriam uma ditadura, aí está uma ditadura de aparência. De aparência. Ela é a democracia mais perfeita e mais constitucionalista que existe no mundo. Então, essa modificação na presidência da República foi possível graças ao artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esse artigo estabelecia a revisão da Constituição para daí 5 anos. Os políticos não fizeram essa revisão. Aí quiseram desfigurar a Constituição, porque a ideia deles era anarquizar o país, transformar o país nesse antro de bandidos que está aí. Então, ao invés de fazer a revisão da Constituição, eles encheram a Constituição de emendas, que isso aí vai se acabar tudo. Vou tirar tudo isso aí, vai ir tudo por lixo. E aí ficou em aberto. Depois daqui alguns anos, quando os historiadores começarem a escravetar a vida da gente, vão dizer que eu fui um Maquiavel, um ditador com premeditação do poder. Não aconteceu nada disso, foi os políticos que fizeram tudo. Eu apenas aproveitei, usando a lei de samurai, que diz que a gente vence a guerra
usando a força do inimigo. E foi o que eu fiz no procedimento interventorial que nos levou à presidência da República como interventor instituído pelo povo. E como fui eu que escrevi a Constituição, é claro que eu sei tudo que foi instituído ali dentro, eu sei todos os equipamentos da Constituição para o que a gente está fazendo agora. E tenho de confessar uma coisa que daqui uns dias os juristas vão estar escrafunchando tudo isso aí e vão me interrogar. Então eu vou dizer já antecipadamente. A Constituição de 88, eu fui posto na Assembleia Nacional Constituinte sem ter absolutamente nada a ver com ela, pelas Forças Armadas, porque as Forças Armadas nunca se retiraram do poder desde 64. De 64 a 85, nós construímos a estrutura física do país, para que o país se garantisse, nesse período de 85, que nós imaginávamos até 2014, 2016, que a bandidagem terrorista com comunistas, com tudo, a caterva que tinha aí, ia se juntar e daí iam roubar tudo que o Brasil tinha para roubar, iam acabar com o país e acabavam se auto-expurgando da civilização brasileira pelo suicídio de poder. Esse suicídio de poder eles fizeram em 2008, com as eleições terroristas de 2008. Eles encerraram o suicídio de poder. Com Jair Messias Bolsonaro, colocado pelo general Vilas Boas como bucha de canhão para esse encerramento. E aí, o período final, para o qual a Constituição foi escrita por mim, que é claro que eu não escrevi toda ela, eu tenho alguns rabiscos ali, mas eu participei e então a responsabilidade toda é minha. Eu sou assim por formação de caráter e por profissionalismo. Eu participo de uma coisa, nem que tenha sido de passagem, mas eu passei pelo local, eu assumo tudo que aconteceu ali. Foi o que eu fiz na Revolução 64. Eu ingressei na Revolução 64 em 69, sob o comando saudoso e até agora insubstituível estadista general Golbery Couto Silva. Mas eu assumi a Revolução até hoje, estou assumindo agora, sempre. Quando saiu a Comissão Nacional da Verdade, que estavam acusando os militares, eu me apresentei para assumir a responsabilidade, informando que os militares cumpriam uma agenda que era criada pela equipe de inteligência do Gabinete da Presidência da República. E eu fazia parte dessa equipe. E eu não sabia onde é que andavam os outros, estava restando eu. Eu assumia a revolução inteira, porque se os militares fizessem alguma coisa errada, tiveram cometido algum crime, esse crime fui eu que planejei. Então, eu era mentor na Revolução 64. O general Golbery não estava aí, que era o meu chefe, então eu tinha de assumir tudo e assumir. E me apresentei para assumir os crimes todos, mas aí eles não quiseram. Porque é claro que daí eu sabia muito mais de crime do que eles. E muita gente ia para a cadeia da própria Comissão Nacional da Verdade. E eu sou assim. Então agora, por exemplo, eu não escrevi a Constituição inteira. Eu tenho alguns rabiscos, só que são rabiscos muito fortes. E me considero o autor dela porque eu decorei a Constituição de tanto ler, porque o querido Dr. Ulisses só passava para o Bernardo Cabral o texto depois que eu dissesse que tinha revisado
estava com absolutamente simetria, lógica, enfim, como uma lei magna deve ser. E aí, agora, a terceira fase da Revolução de 64, a Constituição já esperava por ela. E aí foi então que em 2014 as Forças Armadas me chamaram para manter o Lula no poder até o final do mandato dele, porque ele tinha feito um acerto com as oligarquias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para receber o dinheiro que ele queria para a campanha política dele. É claro que ele sempre quis mais, um ladrão sem tamanho. E aí as oligarquias tinham exigido que ele concorresse com José Alencar, e aí eles iam tirar o Lula e colocar o José Alencar e retornar o governo da República do Café, que mandou no Brasil desde a proclamação da República até 64. Aí os militares foi que suspenderam a República do Café. E aí eles entendiam que dali para cá, com o José Alencar, eles iam recuperar o Brasil para eles. E aí, então, as Forças Armadas descobriram o golpe e tal, e naquela época, como diziam os militares, não se podia nem pensar numa revolução, num golpe contra o Lula, porque o Lula era ainda o ator máximo do populacho e tinha a chave do cofre, num país de fronteiras totalmente abertas. E então foi que, aí fui eu que promovi a CPI dos Correios do Mensalão, em documentos extraídos dos meus arquivos de advocacia. E a partir disso, então, nós começamos o trabalho de monitoramento, observação, sem influenciar em nada, sem participar de nada, apenas acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. E na medida que a gente foi se enfronhando nisso, então, daí foi em 2012, dia 19 de julho, que eu assinei para as Forças Armadas o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro pela Constituição. Tinha a linha dura do Exército, que entendia que não era mais coisa de se resolver falando. A situação já estava de solução na bala. Eu também entendi assim, mas eu quis experimentar o que nós tínhamos criado na Constituição, baseado na bala. Então agora, o que ocorreu, a transformação da Presidência da República foi no instrumento da Constituição. Então hoje nós temos aquilo que queriam aí, um parlamentarismo, depois queriam um governo cívico-militar, depois queriam uma junta governativa, tudo isso surgiu. Eu satisfiz todo mundo. Hoje nós somos um colegiado na Presidência da República, ou seja, um parlamentarismo sui generis, com eu encarnando o poder civil e os generais que estão comigo encarnando a força militar. Os militares são força, não são poder. O poder é a sociedade civil, que eu encarno. Então agora, dentro da instituição da Presidência da República, no mandato do Presidente da República, nós colocamos em prática o primeiro instrumento da Constituição, que é a fusão do voto com a bala no mandato patentes do Presidente da República. É um mandato patentes quando ele é outorgado por votos. Agora, no caso nosso aqui, não existe o mandato patentes, porque é o próprio povo no poder. Então, o povo no poder agora, ele extingue o mandato patentes e se transforma o poder
constituinte preservado na Constituição como equipamento de autodefesa dela, de legítima defesa da nação e da pátria. E aí, então, eu sou o poder. As Forças Armadas são a força. Aí dá poder constituinte. Poder constituinte quer dizer, não há nenhum poder mais acima de nós. Mas nós não somos uma ditadura absolutista, não. Nós estamos sujeitos ao Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal que a Constituição coloca no artigo 101, 102, caput, como o limite do povo no poder. Por isso é que tudo o que eu tenho de fazer em atos interventorais constituintes tem de passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Para isso, então, o Supremo Tribunal Federal não podia continuar do jeito que está, e então foi dia 1º, eu destituí os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, porque não dava para aguentar mais o comprometimento deles com a tirania oligárquica terrorista de bandidos escancarada. Então, eu não estou dizendo que os ministros sejam autores diretos do estado de calamidade, da tragédia da civilização brasileira, mas pela regra de direito acusatório universal, que diz: quem se associa a bandido ou a quadrilha de bandidos se faz parte nos crimes por eles cometidos. E o Supremo Tribunal Federal tipificou essa associação quando ele recebeu ministros indicados por quadrilheiros na presidência da República. O último foi Alexandre de Moraes, indicado pelo bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, mas ladrão mesmo, pé de chinelo, relaxado, Michel Temer. Então, nesse momento em que esse ladrão já tinha sido preso, inclusive, indicou, e que, inclusive, o que ele indicou para o Supremo, sócio do escritório dele, membro do assalto que ele fez ao Poder Executivo, o Supremo tinha de ex officio, se nenhum cidadão se levantasse contra, tinha de ter como guardião da Constituição dito que não aceitava isso aí. Mas não, ele recebeu, consagrou o homem, e outro foi o Fachin, Edson Luiz Fachin, indicado por Dilma, que era uma bandida, preservada no Poder Executivo pelo Foro de São Paulo com as organizações terroristas que o integram, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot. Agora Rodrigo Janot está aí, briga com o Supremo. Para nós isso é briga de gangues. Embora o livro do Rodrigo Janot eu tenha recomendado, porque quando os bandidos brigam entre si, é o jeito da gente descobrir as entranhas do poder. É por isso que foi criado o instrumento da delação premiada. O livro do Janot é uma delação premiada. Então, deve ser lido. Eu já li. Muito bom. Inclusive, estou usando ele como documento. Então, com a
a instituição da presidência da República. Eu não sou mais eu. Sou eu e 4 generais. Isto quer dizer poder constituinte, recuperando a Constituição, legitimamente defendendo a nação e a pátria. A sociedade civil armada das Forças Armadas. Não é ditadura. E se parecer ditadura, não há ainda um instrumento doutrinário na ciência jurídica para alguém sustentar isso. O fato é que eu estou aqui para dizer à nação, como já publiquei no Face aí, e já reproduzir, eu estou muito contente que isso aqui deveria ir para os ouvidos de todos os brasileiros, dos 217 brasileiros. Esta nota que nós fizemos. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte da República, general do Exército. Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte da República. Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha. General do Exército, Edson Leal Pujol, comandante do Exército. E Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica, componentes da instituição da Presidência da República, dizem à nação o que vão fazer. 1. Economia começa com 2 coisas: patrimônio e dinheiro. Sem isso, é bandido, ladrão, enganando o povo. O governo do Brasil, empreendido pelo povo, tem um patrimônio de 243 trilhões e 985 trilhões de lastro de emissões no projeto Amazônia, soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça, para recolocar o Brasil no canteiro de obras que foi instalado de 64 a 85, no qual a nação atingiu 41,7% de crescimento econômico, nunca antes alcançado por nenhum povo e nunca depois disso repetido. 3. Para reinstalarmos aquele canteiro de obras, tivemos de desmontar o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, através do crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações terroristas. Com a Constituição substituída por bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo de conchavos, cambalachos, propinas e subornos como sistema de poder, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Por onde ele gerou a tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos, que instalou o Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos no Palácio do Planalto, onde cedia o narcotráfico custeado com o dinheiro público, traficado com os aviões da Presidência da República e guarnecido pela banda podre das Forças Armadas, que funde-se com as milícias bolsonarianas. Já demonstramos o tecido e as estruturas operacionais disso, que se irradia do Palácio do Planalto, invadido pela quadrilha bolsonariana que sucedeu a quadrilha de Michel Temer. E agora estamos na fase de limpeza da nação, a partir da revelação para o mundo da organização do narcotráfico pela interceptação da rota Palácio do Planalto, Tóquio, em Sevilla, Espanha, que tem até presidente no Brasil, e do volume do roubo de ouro revelado em Guarulhos, São Paulo.
A civilização brasileira está sendo expurgada de todos os tipos de quadrilhas que dominam o sistema financeiro, sediados no Banco Central, e de todos os tipos de organizações que submetem o país pelas consultorias, gangues, quadrilhas e corporações amparadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Banco Central e o Supremo Tribunal Federal são os dois tumores malignos de onde irradia toda a metástase da tragédia de civilização brasileira. No Banco Central e no Supremo Tribunal Federal estão os dois tumores do Estado paralelo oligárquico terrorista de bandidos. A isso se ajunta o inchaço do Estado, 9,8% maior do que a iniciativa privada, ao custo de 105,7% do PIB, que o socialismo monetarista de Estado, sem economia, fez e reduziu o Brasil a uma massa falida do seu tamanho econômico de 1940, já com 46 milhões de pessoas descobertas de capacidade econômica de sobrevivência digna, sob uma dívida pública global entre 7 e 9 trilhões. Aqui tem de explicar que eles dizem aí que está em 4 trilhões, é mentira. Dívida pública tem de ajuntar a diminuição patrimonial da economia. Seu país diminuiu 2/3 do tamanho econômico dele, então esses 2/3 soma-se a dívida pública e dá entre 7 e 9 trilhões. Nós vamos fixar o número exato quando nós estivermos com o IBGE e as instituições de cálculos aí na mão. Mas não passa disso, de 7 a 9 trilhões. Em saqueamento continuado desde 2003 pelo script dos salvadores do povo contra os vilões da pátria, que, de 2 em 2 anos, redistribuem o país entre si como despojo eleitoral. O que era o proletariado das esquerdas, hoje é a elite dos que formam 1% da população mais rica do Brasil, alojados em empregos, terceirizações, concessões e parcerias no Estado, somando-se com os políticos que os alojam através das gangues partidárias. Isto quer dizer que temos de diminuir o Estado 9,8 vezes até ele chegar ao tamanho da iniciativa privada que está aí. Depois ajustá-lo à sua serventia ao limite de até 46% da sua capacidade orçamentária que a Constituição estabelece e a engenharia econômica fixa para qualquer tipo de economia. Isto é, nenhum empreendimento econômico prospera se o seu custo operacional exceder dessa porcentagem. E a economia do Brasil socialista oligárquico custa 105,7% do PIB. Que gera. Daí se explica o assombroso endividamento que, somado com a diminuição da economia, como já falei, apresenta o volume do roubo. Mas, como tudo que produziu a tragédia econômica se realizou pelo crime, nós temos os mecanismos jurídicos e diplomáticos para recuperar tudo que foi roubado. E pelo sistema monetário novo, num ano não haverá mais pobres no Brasil. É o nosso compromisso com a nação. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, Geraldo Antônio Mioto, Irquios Barbosa Júnior, Edson Leal Pujol e Antônio Carlos Moretti Bermudes. Esta é a composição da Presidência da República. E então, o voto que não deu certo, hoje é o próprio povo no poder, equipado das suas forças armadas. E não existe forças armadas mais leais à pátria e à nação do que as forças armadas brasileiras. Temos aí
essas irrupções, como está acontecendo agora no momento. Dizem que tem militares aí convocando o povo para manifestações dia 3, dia 4. A gente não está preocupado com isso, com a convocação, com a manifestação do povo. O povo quer se manifestar, isso faz bem para o estado de estresse que a nação está. Eu tenho um relatório científico aqui que diz que 90% da nação brasileira está sofrendo de ansiedade. E a ansiedade traz o estresse. Então é bom que desopilem, saiam para a rua, gritem, malhem o Judas. Agora não é bom que gente esteja convocando o povo para fazer manifestação de rua em favor de intervenção. Porque a intervenção é o povo no poder em mim. E qualquer manifestação nesse sentido afronta a autoridade suprema do país, que é constituída por mim, ou seja, a sociedade civil com as suas forças armadas. E isso não é bom. Eu não vou admitir afronta de nenhum tipo. Por isso, já mostrei aqui, já destituí os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E não apenas os destituí, ou destituímos, mas também, no mesmo ato, foram responsabilizados pelo atentado contra a humanidade no genocídio da nação brasileira. E entregues já à Polícia Federal como bandidos responsáveis por esse crime. Aqui está o número do procedimento ao encargo do meu chefe de Polícia Federal, o doutor Sérgio Moro. Está aqui o número do processo, aliás, está aqui, está sendo juntado no Persecutório Institucional de Estado, número 080001269 2019 SUV. Os 11 ministros já foram entregues para a Polícia Federal. Então, aquilo que o povo queria, e inclusive fazia ameaça de invadir o Supremo Tribunal Federal, como o povo sem chefia faz. E eu admiro a coragem do nosso povo e louvo, e parabenizo, e digo que a pátria é orgulhosa disso. Mas tem de ter comando, tem de ser chefe que saiba fazer a coisa. E hoje o Brasil tem esse chefe. Eu e os 4 generais que estão comigo, nós sabemos fazer a coisa. Então aqui está. O que o povo queria está entregue para o povo. Dentro de pouquinhos dias eu estarei nomeando 11 ministros, porque eu não posso deslanchar a administração do país sem o Supremo Tribunal Federal instituído dentro da Constituição. Porque então daí os atos interventoriais de governo passam a parecer atos de força, autoritários, caracterizando ditadura. E o Brasil não tem absolutamente nada de ditadura. É a democracia mais perfeita que a humanidade já produziu. E nós queremos dar isso como exemplo para o mundo inteiro. Então nós estamos trabalhando com muita cautela. Por que eu já não prendi Jair Bolsonaro? Por causa das milícias. Durante 28 anos, ele não fez outra coisa a não ser organizar as milícias deles. Estamos levantando, porque tudo indica que o senhor Jair Messias Bolsonaro hoje é o homem mais rico do planeta. Porque as milícias que ele organizou e comanda têm financeiras, têm
imobiliárias, tem quase todos os negócios lucrativos, inclusive o tráfico que está sediado no Palácio do Planalto. Mas as milícias, embora venha à tona que também tem participação direta no tráfico, elas aparentemente elas dominam as áreas de comercialização do tráfico. E aí o tráfico paga uma porcentagem para poder comercializar ali. E aí paga também uma porcentagem para as milícias darem segurança aos traficantes. Então é dinheiro para danar. Para chegar a ter financeira, imobiliárias, tem morros, tem favelas nas cidades aí, que a pessoa não pode construir nada dentro de casa, que não tenha de pagar para as milícias. Tem um caso aí, no Rio de Janeiro, um local lá onde as milícias mandam, a pessoa vai na prefeitura tirar a licença dela, a legalização dela lá para fazer uma reforma no cubículo dela, lá na favela. Aí a milícia cobra R$1.000 se for usado cimento e tiver aspecto de laje. Aí mais R$1.000 o infeliz tem de pagar para as milícias, senão não faz a reforma no rancho dele. E aí por diante. Se nós não fôssemos profissionais contra bandidos, contra sistemas de banditismo, contra tiranias, eu confesso para vocês que a gente se espantaria. Mas nós somos profissionais disso. Quase 60 anos mandando bandido pro inferno, destruindo organizações de bandidos pelo mundo inteiro, até chegarmos a este momento, em que parece que o reino do diabo na terra se encerrou no Brasil. E tinha de ser aqui, porque o Brasil, dia 26 de abril de 1500, foi entregue para Deus, em posse, pelos descobridores. É claro que então o diabo tinha de se sediar aqui, nesse intervalo em que Deus estava deixando os habitantes que vieram de toda parte aqui para o Brasil, pela miscigenação, acabar com as raças, acabar com todas essas coisas aí, o primitivismo natural da criação, e gerar aqui o povo de Deus. Povo sem raça, sem cor, sem uma característica genética própria. Então, é a característica de Deus, que é todas as características do sistema biológico solar. E então o diabo está encerrando o tempo dele no meio da humanidade aqui. E a gente foi determinado por Deus. Eu e as Forças Armadas Brasileiras, com a Polícia Federal, as polícias militares, para expulsá-lo daqui. Expulsá-lo daqui quer dizer não ficar aqui dentro da terra da promissão nenhum bandido, seja da espécie que for. Seja bandido escondido atrás da toga, seja bandido escondido em milícias atrás de Jair Messias Bolsonaro, seja o tipo de demônio que for, vão ser devolvidos para o inferno. A civilização brasileira voltará a ser de gente que pensa, de gente que vai honrar os mandamentos de Deus. Com o suor do rosto terás o pão.
ame o próximo como a si mesmo, seja cultivador da terra. A nação brasileira vai se identificar por esses mandamentos de Deus, na sua prática de vida e no seu suceder-se de gerações, sob a nossa responsabilidade, minha, das Forças Armadas, da Polícia Federal, das polícias militares e da nação decente que está conosco. Nós somos o primeiro dia de criação, da criação deste Brasil de Deus que está surgindo agora. Nós temos tranquilidade absoluta, apesar de conhecermos o que está à nossa volta. Mas nós temos a melhor Polícia Federal do mundo. Temos uma excelente Polícia Militar. E as nossas Forças Armadas nem se fala. Profissionais que, inclusive, quando a ONU precisa de força militar em suas decisões, são as Forças Armadas que vão cumprir as decisões da ONU. E agora nós estamos então com o Brasil em pauta. E o Brasil é coisa nossa de brasileiros. Nós estamos com o socorro humanitário baseado à disposição para qualquer eventualidade. Mas eventualidade que possa ser necessária ao expurgo da bandidagem demoníaca da civilização brasileira. Enquanto não for necessário, é problema nosso, do povo brasileiro. Nós é que vamos resolver o nosso problema, dentro do que a nossa Constituição estabelece, de autodeterminação dos povos e de não intervenção. Por isso é que, se precisarmos do socorro humanitário, ele estará, como teve até agora, sob o meu comando, sob a minha requisição. Por enquanto, não precisamos ainda desse socorro humanitário em ação. É claro que existem uns meninos por aí espalhados. São o Batalhão Fantasma. Temos muito terrorista infiltrado por aqui. E as próprias milícias. Então, essa equipe do Batalhão Fantasma anda por aí. E é claro que anda por aí para trabalhar. Então, minha querida nação, confie que agora vocês têm um chefe de Estado. Um chefe de Estado que não é um senhor plenipotenciário vindo de sindicatos, um analfabeto mentiroso. Mas é um cidadão que emergiu do vosso meio, da vossa reação de cidadania pela intervenção constituinte no processo histórico que a Constituição estabelece. E está aqui porque tenho currículo de poder. Tenho competência. Se não tivesse, não estaria aqui, porque o pior bandido é aquele que assume o que não pode fazer. Então, se eu assumir, é porque eu conheço. Conheço o poder em termos de civilização, em todas as suas formas no mundo inteiro. Por isso é que eu já pedi o afastamento da ONU, do Brasil da ONU. No próximo recado que eu vou dar, vou falar exclusivamente disso. E por qualquer coisa, o Brasil também está se afastando do FMI. Está por pouquinha coisa isso aí. O Brasil é a mega potência do mundo. Nós não somos isso em estoque de arma aqui dentro, porque nós não precisamos. Nós temos dinheiro para comprar
as Forças Armadas do mundo inteiro, se nós precisarmos. Então não precisamos ter Forças Armadas depositadas no Brasil. Elas estão em toda parte. E estão à nossa disposição, porque o mundo inteiro está precisando de dinheiro. E nós temos. Agora, primeiro, antes disso, como já falamos ali na nota, dentro de pouquinho tempo, e eu quero que isso não leve um ano, nós não vamos ter mais pobres no Brasil. Nossas crianças vão estar todas em excelentes educandários, que vai recebê-las às 8 horas da manhã e entregar aos pais às 6 horas da tarde. Nesse período elas vão ter educação do lar, vão ter ensino de escola, vão ter assistência médica, vão ter alimentação condigna, vão ter espaço de brincadeira, porque criança precisa brincar. Os adolescentes precisam despertar na adolescência deles, entre a criança e o adulto que está surgindo. As escolas vão ter atendimento para tudo isso. É o Brasil que nós estamos oferecendo. Então, não se preocupem de Bolsonaro estar ali no Palácio do Planalto. Neste momento, ele está prestando um serviço à nação como capacho do instrumento que foi usado em 2018 para que nós tivéssemos, neste momento, um Brasil livre dos empecilhos políticos que não deixaram o Brasil desenvolver durante todo esse tempo de república. A partir de 2008 para cá não temos mais essa tranqueira. Eu vou esclarecer bem isso daqui mais uns dias, quando estiver despachando normalmente do escritório tradicional da Presidência da República, que não vai ser dentro do Palácio do Planalto, não, mas vai ser talvez próximo dali. Era o que agora tinha a informar a vocês. E a gente, como vosso peão, ficaria muito entusiasmado se vocês fizessem destes vídeos a vossa preocupação aí, como as fake news do Bolsonaro fizeram para eleger ele e fazer essa foliagem toda. Agora parece que estão se desmontando tudo. Então eu gostaria que vocês assumissem esse entusiasmo dos fake news aí e colocassem esses vídeos todos, para que o povo tudo, as nossas crianças tudo saibam disso. Questionem a minha fala. Vejam se eu não estou mentindo em alguma coisa. E sem receio, me enfrentem em tudo aquilo que vocês acharem falhos. É uma gratidão que eu vou vos dever para sempre. Deus vos abençoe e nos guarde a todos. Muito obrigado.